Como eu dizia no outro vídeo, que ficou incompleto de final, não devemos, de maneira nenhuma, levar ao pé da letra certos simbolismos. Como eu dizia, há uma mística, uma história mitológica, que os anjos, quando entraram aqui, se cristalizaram a ponto que viraram essas montanhas que a gente vê por aí. Mas é simbólico para mostrar como funciona tecnicamente essas invasões de sutil no denso e denso no sutil. Como sutil deixaria de ser sutil aqui e como denso simplesmente se solveria no sutil. Falávamos, de linha temporal, que é um termo bem vendido, duplo quântico, já tem a nomenclatura correta hindu, os caras que descobriram esses 7 corpos, essas 7 realidades, na verdade, frequência. E um não interfere no outro, necessariamente. Geralmente o que está acima manda no que está abaixo. O que está abaixo não consegue interferir no que está acima. Você não consegue agora afastar os irmãozinhos lá do astral baixo, que estão em torno de você, se alimentando junto com você, porque você não os vê. E eles o veem. Eles lhe policiam, você não policia eles. Então nada físico os atinge. Mas eles conseguem, eles têm portabilidade para entrar dentro da sua mente e você, como se fosse em auto-implodição, você se autodestruir com as sugestões deles. E isso aí acontece aqui mesmo na 3D com a questão da propaganda obrigatória. Você não consegue ver um conteúdo desses aqui se ele bombar no YouTube. É propaganda uma atrás da outra, é um desespero para vender. Então, quer dizer, eles querem desesperadamente entrar dentro da sua mente e fazer você fazer o que eles querem que você faça. Porque é lucrativo para eles, é o que mantém a vida deles. E a sua vida, onde está? Está aí. Seu coração está batendo aonde? Nos outros? Ou dentro do seu peito? Isso aí já quebra a linha do tempo, se você perceber. Você já se esquece que o seu coração bateu antes, já passou, que você está envelhecendo cada dia e que tudo, no futuro, a única coisa certa é o final de todas as coisas. Aqui tudo tem começo e fim, validade. Não adianta você guardar comida, no caso de uma catástrofe, porque ela também tem prazo para ser consumível, perecível. É tudo que está aqui. E vamos falar nesse segundo tomo sobre voz do eu e voz do ego. Será que é como eles falam, que o eu superior ele nunca julga? E o ego é aquele que está o tempo todo armado em crítica, feroz? Percebam, se você colocar a situação, por exemplo, de um vício, quem aprovaria o vício? O eu ou o ego? O ego está tudo bem, ele não critica vício nenhum. Ele não critica violência se ele é violento. Ele não critica nenhum ato abusivo e agressivo. Quem é que vai entrar como advogado de acusação aí? O eu superior. O eu superior que vai ser a vozinha dizendo: não faça isso, isso está errado. Então como assim o eu superior não julga? Então ele não teria poder nenhum. Então nós estaríamos totalmente ralados se esse eu superior não pudesse pelo menos ecoar uma ideia, já que ele vem e mora no mundo das ideias, que aqui vira pequenos pesamentos, essas coisas que atravancam a nossa psicoponte chamada mente, que deveria só receber consciência. Para a gente realmente evoluir isso aqui não acabar ainda ficando com os dias contados, perecendo. Então, se o eu não julga nada e o ego
né, é aquele que aceita tudo que está errado. Então você imagina pegar assim, o cara que foi preso por tráfico, está na cadeia, e ele descobrir que ele é descendente do chefe de todas as máfias, né, Pablo Escobar. Ele vai pensar o quê? Essa é a voz do ego, para quem quer entender onde é que eu quero chegar. Eu sou descendente do chefe dos chefes, do faraó que fazia atrocidades. Então, é plausível as minhas atitudes hoje. Né? É a mesma coisa falar do bigodinho lá, que hoje em dia não dá para falar os nomes, que ele é a reencarnação do Átila. Então, né, está aprovadíssimo. Né, ceifar vidas assim, sem procedência ao léu, entendeu? Por quê? Eu sou descendente do grande Átila, né? Ou talvez também do Atlas, né, que levou o mundo todo nas costas, mas, né, atirou o mundo contra a parede. E voltando para as lagartas, né, que foi o assunto principal, tudo está camuflado, inclusive as coisas do bem. Por isso que você não entra em contato assim tão facilmente com ninguém da espiritualidade superiora que está se sacrificando aqui dentro desse universo fechado inferior. Por quê? Porque é seguro para você e para eles. Porque senão, né, suja o jeito que estamos. Se a gente sujar tudo, não vai ter chance mais de nada, porque vai estar todo mundo com os olhos empoeirados, fechados, com a nossa contaminação. Essas arcas só são vistas na quinta dimensão. Você tem que fazer um trabalho árduo, que começa no corpo, purificação do corpo, purificação da vitalidade, aquietar esse astral que não vai participar, porque o astral, apesar de ser um corpo esplêndido, ele anda na rodovia do astral, né, dessas andanças noturnas, como um carro a 40, 60 por hora. Ele não vai muito longe, ou se vai, ele ainda tem um tempo. Tempo e distância ainda pega certas áreas do astral. O único lugar que é sem tempo é o mental, que é puro espaço. E você fica fazendo parte de todo o espaço. Então o deslocamento é mental. Você é o próprio mental quando você está diluído lá. Por isso que é dito já como o primeiro céu. E o que você vai ver em contato com essas lagartas seria como você pegar, por exemplo, uma borboleta branca numa parede branca. Você não percebe até que ele se desloque, alguma sombra, alguma silhueta mostre que está ali, que aquilo existe destacado do fundo ou do ambiente. Na quinta dimensão, muitos não vão ver as lagartas, vão ver a aliança, por isso a arca da aliança. Vocês vão ver anéis luminosos, que são os próprios pensamentos da Terra protegendo essas lagartas, que são naves. E naves não são conceitos modernos. Nós que somos muito atrasados que achamos isso fantástico. Tudo foi criado em naves. Tem seres, por exemplo, né, que não são da classe humana, que foram paridos, entre aspas, laboratorialmente, bebês de proveta, espirituais ou anímicos, dentro dessas naves. Essas naves são úteros. Como o universo é um útero, e como o nosso corpo é uma nave. Convenhamos, esse corpo ele não vai muito longe, mas ele nos leva. Né? Leva a nossa consciência. Então por que não pode ser assim? Como é acima é abaixo, dizia Hermes. E ele não errou. Então, esses termos, como se fala, né, Badagas, Duat como, né, o mundo dos mortos, ou Tuat do egípcio, e Badagas como sendo, né, o plano mental aonde estão os registros da Terra. Não é que você vai chegar lá, vai ter uma biblioteca, né? Você quer pão, só tem biblioteca, não tem padaria, não tem mercado.
vai ter tudo que tem aqui, o reflexo desse mundo, porque esse mundo contaminou as outras dimensões com o quê? Com o apego, com o reflexo, com o espelhamento, e não que esse mundo está invadindo. Na verdade, esse mundo aqui está acabando, e que os outros vão tragá-lo. O sutil vai tomar conta, isso que é a transição. Nada aqui vai ficar fazendo sentido mais, e não está fazendo, pode ver, né? Que até as pessoas mais apegadas estão com uma pulga atrás da orelha e um nó no pescoço, né? A gravata está apertando, não está tendo sentido nada. Ir todo dia, simplesmente cumprir rotina. E as crenças também não estão fazendo sentido, não estão tendo, né, respostas, resultados e tudo mais. E nesses lugares tem as linguagens próprias, né, tem idiomas próprios. Lá você pode amparar, em vez de você estar querendo, né, porque a gente está sempre procurando assim, se for uma coisa muito moderna, porque a gente considera moderna, como por exemplo tecnologia, não é espiritual. O espiritual dentro desse universo de formas sempre foi tecnológico. Tudo, então, inclusive o ato de nascer e morrer, é tudo tecnologia. Liga-se um fio energético, não sei como ainda, né, no costado para você não ver, que é um boicote da Maia, né, da Matrix, e depois é cortado e você também não vê. E você vai indo para lá e para cá e nem sempre tem o seu aval, a sua assinatura na última linha. Dependendo de que você é. Né? Se você é um humano muito novo, está na Terra, você, né, dificilmente vai entrar em contato com esses mundos internos. Pelo menos agora. Você precisa de uma preparação. Você não vai para a guerra, né, sendo que você sobrou o exército. Você nem reservista é, nunca pegou numa arma. Vão evitar, até para o seu bem e para o bem deles. Você pode fazer cagada lá. Deturpar a coisa. Chegar lá e fazer festa. Ainda mais, né, ao jeitinho brasileiro. Então isso não acontece assim. Mas agora tem pessoas aqui que sobem, né, tomam um corpo, são reciclagens, reaproveitamento, porque a densidade demográfica não pode baixar até certo nível, até pelo equilíbrio da Terra e pela evolução, né, das espécies. O humano deve permanecer de alguma forma para, né, pelo menos favorecer esse universo local, que é o único lugar onde tem corpos físicos nesse sistema é a Terra. Um lagartino pode vir para cá. Eu conheço muitas pessoas com esses históricos. Pode vir pessoas de outras estrelas e chegar aqui e descobre que, né, pertence a uma linhagem estelar, semente estelar, sei lá o que é outro termo batido que estão usando para vender, para comércio. E na verdade a pessoa era um crápula lá, uma alma escura. Fez cagada e veio parar aqui, junto com todos os cagões, vamos dizer assim, desculpa o termo pejorativo, mas temos que brincar, que crianças somos e aprendemos só brincando. Isso, né, vai se desenrolando ao ponto de que um dia a gente entenda. E luz interna, né, que se fala tanto. Luz interna, eu tive uma experiência com luz interna. Eu tive uma dentro de uma dessas. Eu estava num estado disruptivo, vamos chamar de ansiedade. Eu fui fazer um trabalho extracorpóreo, fui parar numa dessas naves, vi os seres, todo mundo tentando trabalhar. Eu estava com uma nuvem densa e com pequenas pipocas energéticas que eram meus pensamentos repetitivos. Se você pegar os seus pensamentos desde criança até agora, seus medos são padronizados. É tudo padrão. O medo da mãe que foi para o hospital ganhar o irmãozinho, aconteceu comigo, é o mesmo medo que eu tive quando eu perdi o meu primeiro relacionamento, a primeira namoradinha, quando é a primeira vez que me ameaçaram, né, de violência ou morte, e hoje o medo da vida, de perder o emprego, de ficar sem dinheiro, né, não pagar a pensão alimentícia, é tudo o mesmo. E aquilo ali está ali, né, te envolvendo, Senhor de ti. A única chance que tem é a tua luz interna. Eu fui ver dessa luz interna, né, eu faço práticas com as palmas estendidas para cima, para que essas entidades, com muito sacrifício de estar perto de nós, eles são meio arredios, muitas vezes,
tentam nos evitar, mas quando a gente tem abertura, eles tentam nos ajudar e passam através das palmas das mãos, através dos chakras, a energia deles, para ver se a gente dá no tranco, como eles, para ser útil, caso você queira, né? Você está se propondo a ser útil. E eu olhava a minha mão, eu envolto, eles tentando, né, me tratar. O que é cura quântica? Cura quântica, eu tenho que estar igual ao ser que está me... né, eu tenho que ser, vamos dizer, aberto ao médico para o médico tocar em mim. Então não é nada de novo, não é um termo fantástico ou científico para a nossa razão rasa entender. Você tem que estar igual ao que você quer receber. E eu olhava para a minha mão, eu via que tinha luz dentro de mim, mas eu virava a mão, né, a mão astral, o corpo estava sendo tratado lá, num compartimento. Eu não vou dar muitos detalhes, porque daí vai ficar místico de novo e você vai mirabolar com os pensamentos fantasiosos, como se isso fosse uma coisa impossível ou fantástica. Na verdade, isso é técnico, é o modus operandi da vida em si, em qualquer dimensão. Tudo tem a sua tecnologia. A única coisa que não tem tecnologia é o que está lá fora, é o paraíso, além de Isis, que até hoje a gente não sabe explicar, o pleroma. E eu procurando essa luz interna, eu achava, agora eu vou brilhar. Eu movimentava as coisas, mandava para os seres, saía de mim, mas eu não encontrava fonte. E eu via que eu virava a mão, a luz virava para trás. Ela nunca se deflagrava pelos meus olhos astrais. Por quê? Porque é dentro. Essa luz é interna. Então, se eu tenho essa luz interna, eu logo me perguntaria, o que estou fazendo aqui? Logo abandonei a experiência e decidi, a partir de agora, eu ser meu curandeiro quântico. Eu consertar a minha linha temporal. Eu consertar a mim mesmo. Eu convido a você a tentar. É libertador. Paz e verencial a todos.